Grazi, vocês também já conhecem, a gente conversa sempre com ela quando vai falar sobre franquias e nesse momento começa o grande universo das franquias intensamente. O que a gente tem rolando nesse momento? Olha, hoje a gente inaugurou Rio Grande do Sul. A inauguração foi ontem, mas para o grande público o evento abriu hoje. Muito sucesso, o evento está incrível. No ar eu tenho Balneário também, Santa Catarina, a gente vai até dia 18 do mês que vem. E aí, no próximo mês a gente tem Ribeirão no dia 5 e Rio de Janeiro no dia 18. Já em agosto a gente tem duas casas fortes, uma que é Ribeirão, que é a cidade aqui do interior de São Paulo, e depois Rio de Janeiro, que é a nossa segunda maior casa. Exato, Rio de Janeiro é a mais antiga depois de São Paulo, tem 28 anos e é a maior casa. Quando a gente fala maior casa, a gente fala em termos de público, a gente fala, principalmente em termos de público, em números de ambiente, às vezes sim, às vezes. Esse ano não é, Rio Grande do Sul está maior do que o Rio de Janeiro. Quantos ambientes Rio Grande do Sul? Está fechando com 45. E a gente está com, esse ano, o Rio de Janeiro está numa localização muito privilegiada, muito. A gente está ali no Porto Maravilha, que é um lugar bem emblemático para a cidade do Rio. Então a gente acredita que vai ser um evento espetacular, tem uma vista incrível, vale a pena conhecer. E é o segundo evento em relevância também, né? O Rio de Janeiro já é uma praça muito especial e para o nosso segmento mais ainda. Então depois de São Paulo a gente tem o Rio. A gente, aqui em Casa Cor, São Paulo, usa o Jockey, que é um lugar emblemático da cidade, e as outras franquias, é interessante falar, elas vão trocando de prédio. De maneira geral, a gente assiste dois movimentos no universo das franquias. Ou eles pegam prédios históricos da cidade, ou eles vão para, como foi no caso do Rio de Janeiro há 2 anos, grandes edifícios, Goiás também no ano passado, grandes edifícios que foram construídos na cidade. Isso tem diferença para o público que visita? Vocês sentem, eles comentam isso, os franqueados? Sempre tem diferença, né? Quando a gente tem um prédio mais emblemático, um prédio mais histórico, a gente tem um quê de nostalgia também. Então, às vezes eu consigo levar um público que normalmente eu não levo quando é um prédio mais novo, quando é uma construção recente. Mas quando é uma casa que tem história e que traz um pouco do que aquela cidade viveu, a gente traz um público mais apaixonado pelo lugar. Gente, como que será que é aquela casa? É a casa do fulano de tal, não acredito que eu vou conseguir entrar. Então, assim, tem um quê de fofoca, super bacana. Agora, a gente falou de agosto, que tem essas duas casas muito importantes, só que eu sei que em setembro tem um número imenso, acho que todas são em setembro praticamente. Todas as outras acontecem em setembro. Eu falo que é o nosso grande miolo do ano, porque aí eu trouxe uma colinha, Marcinha, porque é muita casa. Olha só, setembro nós temos Florianópolis, inaugura em setembro também, o Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Brasília e o Peru, que esse ano está num prédio, num imóvel incrível. Vai ser o maior evento que o Peru já viu, são 25 anos, então vai ser um evento muito emblemático, acho que fica o convite, quem tiver oportunidade tem que conhecer. Também é setembro, Peru? Sim, também é setembro. Depois a gente tem alguma que inaugura em outubro, Bahia. E aí finalizamos. E aí a gente finaliza, né? São 18 eventos aí, a gente fica com 12 eventos no ar. E são eventos muito relevantes, a gente está com casas incríveis, a gente tem novidade em todos os estados, mas tem uma novidade que eu queria gostar e chamar o público. No dia 3 de outubro, a gente vai fazer um Talks com Maurício Arruda, no Mato Grosso do Sul. Vai ser super bacana, vai ser um dia com um público bem diferenciado, acho que vale a pena conhecer. Então, porque acho que é legal explicar, para quem ainda não sabe, mas nessa altura do campeonato todos já sabem, que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são praças que acontecem a cada 2 anos. Isso, lá eu tenho eventos que são bienais, porque a gente tem um mercado um pouco diferenciado, então a gente faz um ano sim e um ano não, e esse é o ano não. Então, em Mato Grosso do Sul, até uma forma de ativar a marca, da gente movimentar o mercado de alguma forma, a gente vai fazer esse Talks com Maurício Arruda. A pauta da palestra está super bacana, vale a pena conhecer. Então, dia 3 de outubro. Quando a gente tem... Rio Grande do Norte e Paraíba também são praças bienais. E a gente tem praças que, até hoje, as pessoas vêm aqui, eu entrevistei profissionais de lá, e falam, não vai ter, a gente sente tanta falta, como, por exemplo, Casa Cor Pará.
Quando a gente não tem uma praça, a gente, Casa Cor, fica de olho, falando, não, calma, seu momento vai chegar. Sem dúvida, Marcinha. Só uma correção, é dia 2 de outubro o Talks, tá? Agora, a gente tem uma coisa que é muito importante da gente entender, é que Casa Cor fomenta o mercado, né? Então a gente entende que a gente tem mercados hoje que estão prontos para receber o evento, e aí é por isso que a gente acaba acontecendo, e tem mercados que precisam se estruturar, porque Casa Cor é um evento que ele nasce, né, também com o objetivo de ajudar o mercado a se estruturar e expandir. Tem mercados que ainda não têm uma maturidade, então o Pará é um que a gente está sempre namorando, mas ele ainda tem uma economia e um segmento frágil. Mas a gente tem notícias lá em breve. A gente falou de Peru, mas também é importante lembrar que já aconteceu Casa Cor Bolívia, que é a nossa outra praça internacional, que já tem aí alguns anos. Sim, a Bolívia foi o 7º ano e é um evento incrível, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho de falar da Bolívia porque eu conheci ela lá atrás e o evento era realmente um evento muito imaturo, né? Um evento jovem. A gente tinha uma dificuldade de ter produtos, né? De ter profissionais que entendessem o conceito Casa Cor, e hoje, 7 anos depois, você tem um mercado forte, né? Você tem uma entrada de marcas em Santa Cruz que, se não fosse por Casa Cor, certamente não estariam lá. Então isso mostra muito o potencial de negócio que a marca leva, né? E a gente não pode esquecer do Paraguai. Paraguai, esse ano a gente vai fazer o 2º evento, um mercado também que vem crescendo, um mercado forte, outro lugar que vale a pena conhecer. A gente tem agora uma marca que se tornou nosso patrocinador internacional, que é a Deca. Isso muda algo na relação com as franquias? Isso melhora muito a relação com as franquias, né? Porque a Deca hoje é uma patrocinadora global. Então quando a gente fecha um contrato de franquias, a gente tem o prazer e o alívio de contar para esse franqueado que nesse segmento, né, de louças e metais, que ele já está resguardado e que o profissional tem acesso a todo o portfólio de produtos dele, que é incrível, né? A Deca tem um portfólio incrível. Então é uma segurança, tanto para o franqueado quanto para os profissionais. E tem mais uma pergunta que também já recebi algumas vezes, e eu sempre falo, fala com a Grazi, que é assim, nós temos Casa Cor São Paulo, que é a franqueadora, nós temos aí todas as casas, são 18 franquias, quer dizer, ainda teremos mais franquias? Existe prospecção? Quer dizer, São Paulo, o Brasil já tem em tantas cidades, existe prospecção ainda para novas franquias, seja na América Latina ou outros lugares? Tem sim. A gente até o final do ano a gente anuncia uma novidade aqui para a América Latina, e mesmo no Brasil eu acredito que ainda tenha regiões que a gente não alcançou. Então a gente tem novidade, daqui até o final do ano a gente vai ter mais de um lançamento, eu posso garantir. E para o ano que vem eu acho que a gente tem uma novidade muito bacana, mas essa eu vou segurar. Então a gente tem que conversar com a Grazi no 2º semestre, ela conta. São Paulo e Santa Catarina são os únicos estados que têm 2. Cabe ter mais franquia, mais do que uma em algum outro estado? Cabe, Marcinha, cabe sim. A gente tem pelo menos 2 estados que a gente sabe que vão conseguir conviver, assim como São Paulo e Santa Catarina. Então a gente já tem conversa muito adiantada em um deles, e aí a gente tem as conversas iniciadas no outro. Então acho que a gente vai ter muita novidade aí para o próximo ano. Agora vamos lá pensando que alguém que está nos assistindo é um grande empresário, é uma pessoa do segmento de eventos e que se interessa por Casa Cor. Procura você? Sim, manda um e-mail para mim e a gente pode ser através do Casa Cor, enfim, mas a gente vai conversar, né? A gente tem uma intenção de fomentar cada vez mais o nosso segmento, e a Casa Cor tem um papel fundamental nesse negócio. Então a gente vai olhar o mercado e vai entender se as diretrizes permitem que a gente monte um evento como esse. Hoje, particularmente, foi um programa muito interessante, porque a gente tem 2 profissionais que são do interior. O Paulo já está aqui em São Paulo há muito tempo, mas também fez participações em Casa Cor do interior, que é Campinas e Ribeirão. E o Edu fez a sua primeira participação no ano passado. Casa Cor, nas outras cidades fora de São Paulo, acaba dando uma visibilidade para esse profissional, e ele vem aqui, como diz o Pedro Ariel, transborda o seu talento para o resto do Brasil. Quer dizer, isso, para os profissionais agora que nos assistem, é um estimulante para participar.
Sem dúvida, Marcinha. A gente tem em São Paulo, eu brinco, eu falo que a gente tem um país à parte, né? Porque a possibilidade de negócios que você tem aqui, tanto com o teu cliente quanto com fornecedores, ela não acontece em nenhum outro estado. Então, quando você tem um profissional que tem a condição de fazer um evento aqui em São Paulo, ele muda o patamar de atuação dele. Então, primeiro, ele abre uma página na história dele, quase internacional, porque a gente tem muito cliente internacional. Pra você ter uma noção, eu vou contar só um teaserzinho aqui, um spoiler, mas a gente foi procurado por russos, para você ter uma noção da abrangência da marca, que conheciam muito bem o evento e que queriam, enfim, vieram atrás de levar a Casa Cor para a Rússia, mas esse é só um exemplo entre os tantos que a gente tem aqui. Então eu tenho um fomento do negócio entre profissionais e visitantes, entre profissionais e fornecedores. Então, o profissional que tem a possibilidade de fazer negócio em São Paulo, ele ganha um outro patamar na carreira. Fica um estímulo para os profissionais que estão aí fora de São Paulo, que tem Casa Cor por perto, procure o franqueado, participe de Casa Cor. Hoje eu tinha um espanhol aqui, a menina, por favor, me ajuda para dar as informações. Aí depois a gente já logo se organizou, mas tinha várias pessoas aqui da América Latina que eu vi passeando, e a gente recebeu o Roberto Riccio, que é diretor do Instituto, CEO do Instituto Marangoni na Itália, também falou, poxa, tem que ter Casa Cor em Milão. É uma marca muito forte. Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa olhar a Casa Cor dando o valor que a marca tem, né? Esse negócio, né? Como o evento como um negócio é inusitado, né? Você não tem nenhum show house como esse, você tem modelos que são parecidos, mas como Casa Cor, que consegue reunir a indústria, o varejo, os profissionais e ser esse fomento de arte, de design, de tendência, de inovação, de tecnologia, eu desconheço. Todos os profissionais que a gente traz, e não só profissionais do segmento, mas de segmentos correlatos ou fora do nosso segmento, ficam encantados, porque nunca viram um negócio como Casa Cor, né? Eles entendem a geração de negócio, o potencial que tem a marca em fomentar, né, essa relação entre profissionais, visitantes. É muito importante para um estado ou para um país ter um evento como esse. Muito bacana, muito bem. Vocês ouviram aí.